Rogério, gostaria de entender também se na vastidão desse universo, repleto de galáxias onde somos menores do que um grão de areia no meio dessa vastidão, tudo que é exposto pela RC diz respeito à nossa localidade, mas e quanto ao resto do universo? Isso se replicou em outras galáxias? O ser humano que habita outros orbes já conseguiu superar os problemas que enfrentamos aqui, sendo a Terra o derradeiro planeta em exílio? Quem são os habitantes desses outros planetas? Homens, biodemos, eles voltaram para um sistema colmeico de Sofia? São livres? São muitas as perguntas. Sim. Numa só. Vamos tentar abordar da maneira do possível. Veja bem, a gente pode enxergar as coisas ao nosso redor de diversas maneiras, né? Mas a lente que a gente põe no nosso olhar, ela é inevitavelmente humana. É a lente da lógica humana. E na lógica humana, nós partimos de pressupostos que compõem, que estruturam, que edificam essa lógica que serve para a gente compreender muitas coisas, mas a gente não deveria, vamos assim dizer, expandir esses pressupostos na hora em que a gente vai falar do nosso universo, da galáxia que estamos nela existindo, porque as coisas são muito malucas. E assim, nós estamos falando aqui de um universo hoje conhecido de cerca de 200 B de bola, bilhões de galáxias. Né? Cada galáxia dessa tem 100, 200, 300, 400 B de bola, bilhões de estrelas, tipo Sol e outros. Cada estrela dessa tem N planetas, cada planeta pode ter N satélites. Ou seja, são muitas as formas de vida. E o cérebro da gente não consegue nem vislumbrar nada disso aí. Então, a primeira notícia meio chocante é que talvez seja conveniente nós pensarmos, por uma questão de prudência, que o humano mesmo só existe a turma aqui da Terra. Então a pergunta que foi feita parte do pressuposto que tem humanos em tudo que é lugar. Que a forma como a gente vive aqui, a gente chama forma humana, seria mais ou menos a maneira como essa turma vive. Não é nada disso. Isso é que é no difícil da gente vislumbrar. Então, assim, para a gente entender isso sem romantismo, a gente teria que se despir desses pressupostos, ou dessa vestimenta, ou tirar esse óculos de olhar tudo com a nossa lógica. Mas isso não é trivial, não é fácil, a gente não consegue. Só um observador muito frio faria com que a sua sensação de racionalidade de consciência pudesse observar um fato sem que o seu aspecto sensório, ou seja, a interação dessa personalidade com o ambiente, não interfira nessa percepção. Então, dito isso, eu vou tentar responder fugindo um pouco do lugar comum que faria com que a gente falasse: existem muitas humanidades aí pelo universo. Não existe não, só tem uma, é a nossa. Não, mas não existem seres humanos? Não, existem uma porrada, uma incontável quantidade de civilizações humanoides, ou seja, que tem corpo semelhante ao nosso, com ou sem sexo. Corpo semelhante ao nosso como? Aqui eu estou me referindo à questão de ter tronco, braços, pernas, cabeça. Isso. Mas não é que se pareça exatamente conosco. A maioria desse tronco humanoide não se parece conosco. Aqueles que, em tese, se parecem conosco, na verdade, nós é que nos parecemos deles, porque nós viemos deles. Eles são mais antigos que a gente. Só que nós somos eles com várias modificações genéticas que foram atualizando, melhorando, já que a evolução faz com que espécies surgidas antes da nossa não tenham certos genes que nós, por sermos mais modernos, temos. Né? Então, essa atualização genética pressupõe mais
complexidade, mais delicadeza, mais sofisticação, exatamente porque toda a base genética que existe em nós, nos nossos 28.869 genes, e que está basicamente adormecida, porque só 2, 3% disso produz proteína, essa dormência no sentido de não produzir proteína, exatamente porque isso representa tudo que já existiu desde os 13,8 bilhões que essa história vem acontecendo. Então, nosso DNA carrega tudo que esses seres têm e ainda tem uma partezinha que é o nosso lado consciente, que é o que nos faz humanos, que é a parte desperta para a produção proteica. Então, assim, nós não somos iguais a eles. Na verdade, não tem ninguém igual a ninguém nessa criação. Cada espécie tem um grau de distinção. Cada espécie tem um grau de distinção funcional, ou seja, ela existe e, em tese, serviria ou tem a função de produzir tais e quais tipos de informação. Então, nós, os humanos, somos uma experiência decorrente da evolução mamífera que produziu emoções num universo ou numa criação onde isso não existia. Aí a gente olha para Javé, para Vishnu, para não sei quem, para Sofia e joga as emoções que a gente tem achando que eles têm algo parecido. Esses seres não têm esse tipo de emoção que nós temos. Não, mas tem que ter. Não, não tem. Esse é o problema. Esse é o drama, entre aspas, da nossa visão romântica, que a gente não sabe imaginar como seria. Uma figura que, em tese, existe há mais tempo que a gente, nós humanos surgimos nos últimos 40 e poucos mil anos de forma racional. O corpo humano, sem ser racional, já existia algumas boas dezenas ou centenas de milhares de anos. Mas, assim, essa turma não tem as emoções. Então, a função da gente foi não só de sermos cidadãos desse cosmos, que tem a função de, além de poder sentir as sensações de uma forma mais complexa, porque vaca, cachorrinho, macaquinho, gato também tem sensações, mas nós humanos temos as mesmas que eles, só que podemos, além de sensações, classificar isso via o nosso lado racional e chamar isso de sentimentos. E além de sentimentos, nós hierarquizamos as nossas emoções através de códigos de valores filosóficos, com princípios e propósitos, e lá vai outra coisa chata. Esses seres também não têm essa capacidade. Nenhum deles tem essa capacidade de, do modo como nós humanos fazemos, eles não têm como fazer. Eles fazem de um outro modo. É superior, igual ou inferior. Nisso aqui existe muita discussão e controvérsia. Vamos só estabelecer como sendo diferente. Na minha perspectiva, nós humanos, apesar, aí eu vou entrar agora no início da pergunta, de sermos exatamente o que muito bem a pergunta colocou, logo no seu primeiro pressuposto, ou seja, somos insignificantes, um ponto perdido a Terra é um grão de areia nessa imensidão. E nós humanos somos menos que isso, porque a Terra ainda existe bilhões de anos. A gente existe um pouquinho e durante um tempinho esse corpo existe, e o eu da gente chegou e já sai junto com a morte do corpo. Mas, mesmo sendo insignificantes, pelo lado de sermos a espécie mais nova na criação, segundo essa lógica, e por termos surgido como um ponto fora da curva, porque Adão e Eva, após tomarem a beberagem ou comida maçã, seja lá o que for, guerra química que existiu no cérebro, que foi destravado deles dois por aquilo que eles comeram ou beberam, fez do ser humano a manchete da criação, e essa manchete
está presente nos jornais do tempo universal até hoje. Nós somos ainda a notícia. Surgiu um grupo, uma civilização, um tipo de espécie que, apesar de parecida com outras, é muito mais sofisticada, e se assim é porque alguém mexeu no código deles e até hoje ninguém sabe direito que mexeu no nosso código para que a coisa saísse assim, porque até o próprio Criador, o Javé, o Brahma, seja quem for o nome que a gente der, ficou surpreso, os anjos também, todo mundo ficou surpreso como é que o ser humano conseguia ser sagaz, conseguia entender as coisas, conseguia compreender e criar soluções para problemas, para superar obstáculos, coisa que esses seres não sabem fazer do modo como nós fazemos. Então, se nós somos insignificantes, somos. Estatisticamente, somos uma fuleiragem só, ou seja, um númerozinho perdido no meio de uma coisa grandiosa. E se além de insignificantes, a nossa vidinha ainda é curta, como é que diabos isso aqui pode ser uma manchete numa criação que faz com que muita gente, ou toda a curiosidade de toda uma comunidade que já existia há milhões, bilhões de anos, agora fique focado na Terra e os humanos sejam o foco de uma atenção? É isso que nós humanos não conseguimos compreender, e a culpa disso é a religião. Porque a religião estragou as informações que existiam sobre essa possível explicação de que não era só os humanos, era tudo que estava surgindo aqui na Terra. Era realmente muito interessante, porque era a vanguarda da vanguarda em termos de manipulação genética. Então, os seres híbridos que surgiram aqui, que fazem parte de um contexto histórico hoje perdido, que a gente chama de Hiperbóreo, Atlante, continente da Lemúria, continente de Mu, Thule, diversas situações aí. Esses seres híbridos eram a grande novidade entre 47 até 30, 20 mil anos atrás. Só que houve um problema seríssimo há cerca de 14 mil anos, e outro há cerca de 9 mil anos, que é o tal dilúvio, e levou tudo isso aí e sobrou os humanos. E nós, humanos, entre aspas, queríamos ser só os animais de estimação desses seres híbridos, terminamos tomando conta da Terra. Hoje não tem mais ser híbrido nos moldes em que existiam antes. De certa forma, nós humanos somos híbridos também, mas isso é outra história. Enfim. Então, respondendo à pergunta, sim, nós somos insignificantes, sim, a nossa vida é muito curta, sim, nós somos um bando de babacas perdidos aqui no planeta sem saber quem são, de onde vieram, qual o sentido da vida, que diabos é isso, para onde vamos, Deus existe, quem é Deus, existe vida antes da morte, existe vida após a morte, Jesus, Sofia, Maomé, Alá, diabo, demônio, isso tudo existe. Nós não sabemos nada. Ainda precisamos organizar todo esse conhecimento na medida em que nós formos conhecendo, de fato. Mas qual é o problema da nossa esquisitice racional? É porque a gente ainda não sabe, mas cada um de nós pensa que sabe, e cada um de nós carrega uma porrada de certezas e verdades, ainda que a gente não saiba. Então, quase todo ser humano na Terra tem o péssimo hábito, porque isso é característica da doença que nos marca, de dar por sabido aquilo que ele ainda não sabe, de dar por sabido o que ele ainda precisa descobrir. Então, quem é responsável por isso? Infelizmente, também as religiões, que impediram que os seres humanos despertassem seus potenciais na hora em que as religiões obrigam as pessoas apenas a acreditar, a colecionar certezas que as religiões passam, ainda que a gente não saiba se essa certeza está correta, mas a gente coleciona, e isso vai norteando o nosso modo de ser, e criamos então um mundo imaginário com essas certezas. E o pior, a gente passa a vida inteira obedecendo a esse mundo imaginário sem ter certeza de que aquilo está correto. E a gente mata uns aos outros, esculhamba uns com os outros, só porque a gente tem opiniões diferentes, quando ninguém sabe nada. Então nós estamos no marco zero ainda
de sabermos algo. Por enquanto, a gente só deveria colecionar incertezas. Uma delas é essa. Qual? Somos insignificantes. Sim, mas olha, parece que a função da vida humana tem uma significação que a gente está longe de entender. Esses livros que eu escrevo, essas palestras que eu faço, é tentando demonstrar isso, mas não é para carimbar isso como certeza. Por isso, com todo livro que faço, palestra, digo, a prudência, eu não sei se está certo, as gerações humanas lá na frente, quando estiverem convivendo, coexistindo com toda essa comunidade cósmica, é que saberão. Então, assim, humanos como nós, não pensem que tem dois mundos, porque não tem. Só tem a gente. Ah, mas tem humano abduzido em vários lugares. Tem, mas não funcionam como funcionariam se estivessem aqui. Ah, e tem quantas espécies, quantos gêneros? Olha, são incontáveis. Tem insetoides, baratóides, tem humanoides e vários tipos de seres que a gente não tem nem nome para falar deles. Não tem nem conceito para falar deles. Isso nesse nosso universo biológico. No universo vizinho, aí é que a loucura é grande, porque esses seres não são biológicos, eles se metamorfoseiam, são seres difíceis de serem classificados. Então, assim, nós ainda não sabemos de nada disso. O que tinha lá atrás, a mitologia explicou, mas a gente hoje não sabe nem entender as mitologias, porque as religiões disseram que tudo aquilo era mentira. Enfim, eis-nos como os seres mais insignificantes do cosmos, eis-nos como os seres mais novos, os que surgiram recentemente, e parece que somos uma surpresa que ainda precisa ser decodificada por toda a consciência, a opinião pública, vamos assim dizer, que já existe. Eles não entendem os seres humanos. E nós também não sabemos nem que eles existem, apenas desconfiamos, mas um dia nós teremos que conhecer muito bem todos eles, ou o que for conveniente e importante para o ser humano conhecer, e eles terão que nos conhecer. Por quê? Porque o intercâmbio cósmico é o natural, a troca de experiências é o natural. Na evolução, apesar do império do mais forte, no final prevalece a colaboração entre as espécies para que todas sobrevivam. Afinal de contas, todos nessa criação maluca, são parceiros de um só destino. O destino universal, inapelavelmente, vai cair sobre os ombros de todo mundo que existia aqui dentro. Então, assim, nós somos sócios de um destino. Ter consciência disso é que é o problema.